Cláudia, seja bem-vinda. Eu sei que você está aí numa batida muito forte de trabalho, lidando com o emocional, porque você está vendo de perto coisas que tocam muito o coração. Então, eu te agradeço a disponibilidade para, nessa horinha que vai passar rápido, nos ajudar, querida, a entender o que está acontecendo por aí. Primeiro, me diz exatamente onde você está e se aonde você está tem cheiro de fumaça. Oi, querido amigo, muito obrigada pelo convite. Vocês estão vendo essa cara inchada, né? É a olheira do trabalho e também eu confesso que às vezes eu me pego chorando porque é devastador presenciar tudo que está acontecendo aqui no Pantanal. Nesse momento eu estou em casa, estou em Mato Grosso do Sul. A gente fez uma viagem ontem ao Pantanal Sul justamente para mostrar a área que não queimou esse ano, para ver como é que foi essa regeneração do Pantanal. Então, eu estive em áreas que eu estive ano passado, mas também já fui em outras regiões queimando muito, inclusive lá no Pantanal de Poconé, lá em Mato Grosso. Então, André, o que acontece é que a gente está em Campo Grande, a 400 quilômetros de Corumbá, onde tem focos, e a gente amanhece com cheiro de fumaça, amanhece com a cidade encoberta, e você não entende por que a situação chegou nesse ponto. E digo não entende justamente porque é absolutamente fora de qualquer padrão. Você está nessa região há 21 anos, alguém poderá dizer, mas queimadas no Brasil e nessa região do Centro-Oeste, que compreende também o Mato Grosso do Sul, as queimadas não seriam propriamente novidades. Com a sua experiência e com as suas informações apuradas por aí, o que aconteceu ou o que teria acontecido de diferente em relação à prática da queimada na região da borda ou dentro do Pantanal? São situações diferentes que as pessoas primeiro precisam entender que o Pantanal brasileiro ele tem mais de 150 mil quilômetros quadrados. Então é uma área gigantesca e dentro desse bioma existem diferentes pantanais que já foram identificados inclusive pela Embrapa, são 11 fitofisionomias diferentes. Então você tem o Pantanal que alaga, que é aquela planície alagável, você tem as partes mais altas e toda a borda do Pantanal, parte inclusive faz limite com o Cerrado, porque todos os rios pantaneiros nascem fora do Pantanal, nascem do Cerrado. Isso já é um agravante, André, porque ao longo dos anos o Cerrado foi escolhido para sacrifício. Então, as nascentes que formam as bacias hidrográficas do Pantanal, elas estão muito pressionadas, muitas nascentes desapareceram já em função de transformação da paisagem para lavoura, para pasto, então só aí já diminuiu a oferta de água para os rios. Além disso, você está tendo um momento em todo o mundo de alterações climáticas e toda essa umidade que chega no Pantanal depende dessa oferta de umidade, inclusive dos rios voadores que vêm da Amazônia. E com a redução de área na Amazônia, com fogo na Amazônia, você também tem uma redução de umidade que chega até aqui. De um outro lado, nós estamos vivendo uma seca histórica. Então, nós estamos num momento de redução de chuva que já vem de 2018 para cá, numa média de 30% a 40%. E aí, essa chuva pantaneira, normalmente ela cai lá para outubro a março. Só que o que está acontecendo é que está chovendo tudo de uma vez em 2 meses no máximo. Não tem aquela distribuição das chuvas. Então, este ano, em 2020, não teve cheia no Pantanal. O Rio Paraguai está seco, tem áreas que você consegue caminhar dentro do rio com água na canela, com água na cintura, na região de Cáceres, aqui na região de Corumbá, tem áreas com muitos bancos de areia. E quando o Rio Paraguai não alaga, ele não inunda os campos. E ele acaba não ajudando a encharcar o solo. E por que o Rio Paraguai está desse jeito? 1, porque está faltando chuva. 2, porque também tem muitos represamentos nas PCHs no entorno da borda do Pantanal. Então, nas pequenas centrais hidrelétricas. Desculpa, a gente fala PCH, exatamente. Então você diminui essa dinâmica do sistema hidrológico do Pantanal. E, além disso, a gente tem o calor. Nós estamos aqui com temperaturas de acima de 40, com sensação térmica de 45, umidade relativa do ar em 8%, em 10%. Paralelo a isso foi o que você falou. Existe uma prática muito comum, que é uma prática que não cabe mais no momento atual de alterações de clima, que é atear fogo em pasto para renovar a pastagem. Porque se você põe fogo e vem o vento nesse calor, vegetação seca, aquilo se alastra.
E também tem gente que vai pescar, aí coloca ali uma fogueirinha para espantar mosquito na beira do rio. Aquele fogo se alastra. Tem até o ribeirinho, que ele não faz de propósito, mas às vezes vai coletar um mel, vai fazer alguma coisa e usa o fogo, esse fogo se espalha. Então, a gente está vendo uma tragédia ambiental que, segundo o próprio IBAMA e os bombeiros, mais de 90% desses focos foram provocados. Alguns sem a intenção do desastre, outros tenho minhas dúvidas. Ano passado tivemos o Dia do Fogo no Pará, quando se comprovou, e há muitas provas e evidências, de uma articulação entre grileiros, poceiros, pequenos proprietários que combinaram nas redes sociais dia, hora e local para colocar fogo na mata. Houve um Dia do Fogo na região do Pantanal? Você acha que existe por trás de algumas queimadas uma intenção criminosa? André, não dá para não pensar nisso. Eu não tenho provas, mas existem investigações em curso de polícia estadual, de polícia federal. Por quê? Não digo que foi como no Pará, tudo no mesmo dia. Mas quando você pega o mapeamento da evolução das queimadas no Pantanal esse ano, você vai ver o seguinte, que lá para março, abril, começaram a surgir os primeiros focos no Pantanal Sul, aqui na região de Corumbá. E é uma época que o Pantanal deveria estar alagado. Como ele não alagou, você tinha muita biomassa, que é aquela vegetação que vai secando e que deveria estar encharcada pela cheia. Aí você teve abril, maio, junho, eu fiz reportagens em rede nacional nesse período, pela primeira vez na minha vida, em 21 anos aqui, falando de fogo no Pantanal nessa época. Aí quando você vê a evolução, que vai entrando agosto, julho, agosto e setembro, começam os focos em Mato Grosso. E começa de uma forma acelerada, que é fogo pipocando para todo lado do Pantanal. Não é um foco que, a partir daquele foco, o fogo se descontrolou. Se você pega o mapeamento do LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz monitoramento de queimadas, ou do INPE, ou até o Google Earth, que você vai lá e olha onde começou a fumacinha, são vários pontos. Então, assim, a polícia vai ter que provar se existiu um dia de fogo no Pantanal. Mas para a gente que está aqui, para as pessoas que estão há muito tempo, é muito estranho, André, pegar fogo demais em todos os cantos do Pantanal e nesse período. Tanto que setembro está sendo o mês mais absurdo em volume de focos registrados de queimadas, de incêndios, né? Porque queimada acaba sendo a queimada controlada, autorizada, de incêndios no Pantanal. A investigação que está em curso da Polícia Federal para verificar a participação de alguns fazendeiros que não seriam pequenos proprietários, seriam um grupo de pelo menos 5 grandes fazendeiros, que seriam diretamente responsáveis pela destruição, através desses incêndios, de 25 mil hectares de áreas protegidas. Faz sentido essa investigação? Existiriam alguns elementos de convicção que sustentam essa tese? A gente ainda não tem acesso, né, a esses detalhamentos dessa investigação. Mas aí a pulga na orelha, sempre a gente que é jornalista trabalha com isso e mora aqui há muito tempo. Primeiro você pensa, a Polícia Federal não vai entrar à toa numa investigação para ir em lugares isolados no Pantanal em busca de informações. Segundo, a área que está sendo investigada fica na região lá de Corumbá, lá em cima, muito próximo à Serra do Amolar. E a Serra do Amolar, ela é um divisor de águas natural, fica ali na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, e tem várias reservas, sejam elas privadas ou reservas públicas, inclusive o Parque Nacional do Pantanal, nessa região. Então, você tem, não pegou fogo no Parque Nacional, pegou fogo em parte de algumas RPPNs, que são reservas particulares de patrimônio natural de algumas propriedades privadas, mas essa investigação é exatamente de fazendas e a polícia está buscando o porquê. Até porque a gente está na moratória do fogo, né, André? Desde julho. Ninguém poderia estar ateando fogo em lugar nenhum, teoricamente. E olha o que a gente está vendo, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Então, o meu feeling, a gente brinca que é o anjinho da guarda que sopra no ouvido, tem alguma coisa estranha assim. Você falou agora há pouco das PCHs, dessas pequenas centrais hidrelétricas. Eu estou me lembrando do que foi notícia anos atrás no governo Blairo Maggi, no Mato Grosso. Muitos licenciamentos em cascata dessas pequenas centrais hidrelétricas distribuídas por diversos pontos de diferentes bacias hidrográficas. A crítica que foi feita por alguns pesquisadores das universidades da região, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, e você acompanhou isso de perto, era de que se a pequena central hidrelétrica naquela região não significava propriamente um problema
na vazão ecológica do rio, a profusão, a multiplicação de PCHs poderia mudar perigosamente a dinâmica dessa gigantesca área alagada do Pantanal. Isso é verdade? Procede? Quer dizer, há alguma crítica técnica à forma assodada, apressada e talvez irresponsável de licenciar tantas pequenas centrais hidrelétricas que teriam o poder de desconfigurar esse balanço hídrico da região? André, isso é uma discussão que vem se arrastando há muito tempo e sim, existe uma pesquisadora que se chama Débora Calheiros, que era da Embrapa Pantanal e hoje está na Universidade Federal de Mato Grosso, que ela defende muito esse olhar para o sistema. Para quem está assistindo a gente, que não conhece o Pantanal, eu só vou fazer uma pequena explicação para entender o que é o Pantanal. Ele é uma bacia de sedimento. Então, pensa na época da formação da Cordilheira dos Andes, é o que os geólogos chamam de subjunção, que é o soerguimento. As placas tectônicas fazem assim, ó. Aí subiu aqui a Cordilheira dos Andes e aqui a Serra de Maracaju, que é uma serra que atravessa 800 quilômetros de Mato Grosso do Sul, dividindo as bacias hidrográficas do Paraná e do Pantanal. Então, quando subiram as montanhas, ficou isso aqui, que é uma bacia de sedimento, que é o Pantanal, que é de sobe e desce de águas. E o Pantanal só existe por causa desse pulso de inundação, que são as cheias e secas. Esse pulso de inundação, ele é ditado pelos rios. Então, quando você autoriza pequenas centrais hidrelétricas na borda do Pantanal, numa área que não inunda, mas é onde estão os rios que formam a planície pantaneira, você vai drenando em pequena escala todos esses rios. Só que eles juntos formam aquela quantidade de água necessária para abastecer o Rio Paraguai, o Rio Taquari, o Rio Miranda, o Rio Aquidauana, que são os grandes rios que formam o Pantanal. E quando você faz o licenciamento isolado, não olhando o sistema, você isoladamente, como você bem disse, aquela pequena central é uma pequena central, ela não vai causar problema porque ela vai drenar um pequeno córrego. Só que de pequenas em pequenas, são mais de 44 que já estão instaladas e funcionando. Outros 100 projetos estavam em andamento. Houve muita discussão no Ministério Público Federal. Se discutiu a necessidade de um estudo de impacto ambiental mais amplo, estudando todas em conjunto, mas isso ainda é algo que não se fala. Tanto que mês passado, aqui em Mato Grosso do Sul, na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, tem uma hidrelétrica no município de Sonora, e ali essa hidrelétrica teve um fechamento de comporta por questão da seca, e um pequeno córrego que faz parte da bacia hidrográfica onde ela está instalada secou com peixes se debatendo. O IBAMA foi lá, vistoriou. É a segunda vez que aconteceu isso nessa hidrelétrica. Anos atrás ela foi multada em 10 milhões de reais. Agora me parece que a multa foi de 2 milhões, segundo o próprio IBAMA. Porque parece uma pequena, né? Mas aí essa pequena fica grande e o impacto é perigoso para um sistema que só existe se tiver sobe e desce de água. Quando você não tem o sobe e desce de água, você seca. Aí você seca a planície alagável. Cláudia, alguns pecuaristas defendem uma tese que o antiministro Salles reverbera, de que deveria se permitir o que eles chamam de fogo frio, que seria uma queima controlada dessa vegetação que vai se acumulando lenta e progressivamente, e que, se fosse permitido o uso desse fogo frio, dessa queima controlada, nos períodos em que antes, segundo esses pecuaristas, era possível fazer, e de uns tempos para cá não é mais permitido, deu-se, segundo eles, e o antiministro Salles dá vazão a isso, reverbera isso, essa seria a razão pelas queimas acima da média no Pantanal, porque não estão deixando o pecuarista colocar fogo na pastagem como ele gostaria e vinha fazendo. O que há de verdade nisso, Cláudia? Acho tão simplória essa ideia, né, de que uma ação só poderia evitar. Bom, vamos lá. Eu vou falar da minha experiência de 21 anos de Pantanal e indo do Pantanal quase todo mês, conhecendo muitos pecuaristas, porque existem pecuaristas do bem que estão cuidando, até porque é importante a gente falar. O Pantanal ele é colonizado há 200 anos, então ele sempre teve gado nessa colonização e houve sempre uma relação muito saudável.
Só que a gente aqui costuma falar que muitos anos atrás começou a reforma agrária da Câmara, porque muitos fazendeiros acabaram tendo vários filhos e foram dividindo as propriedades, e aí as reservas legais das propriedades foram dividindo na proporção daquele recorte. Paralelo a isso, veio também um empobrecimento na pecuária e muitas pessoas compraram terras para criar gado na planície pantaneira que alaga e vieram com uma mentalidade de planalto, que é botar adensamento de gado, e não dá. Aqui você tem essa questão da água. Com relação ao fogo, o gado, sim, come o capim e diminui um pouco a biomassa. Isso é muito importante, o gado ajuda, mas ele não resolve. Com relação ao fogo controlado, as pessoas, infelizmente, não levam a sério o olhar amplo do sistema, levando em consideração o que você muito fala com propriedade, que eu admiro profundamente, que é a questão da alteração do clima, da alteração do sistema, da pluviometria, que é a quantidade de chuva. Então, o que você fazia 50 anos atrás não dá para fazer mais hoje, porque o mundo mudou. Começa por aí. Se você vai fazer uma queima controlada, que é como eles falam, num momento que está ventando, bate um vento, e esse período de agosto, julho, agosto, setembro, venta demais, aquilo se alastra. E eu já vi anos atrás, em curso, inclusive, com bombeiros de uma grande propriedade, os bombeiros dando curso junto com vários pesquisadores, como controlar o fogo, bateu o vento e o fogo descontrolou. Com ali os especialistas, isso foi há mais de 10 anos. Então, é muito simplório falar em atear fogo. Existe no mundo inteiro a técnica de controlar, sim, de fogo controlando fogo, é o que eles chamam de contra-fogo, pinga-fogo. Só que isso tem que ser feito com uma técnica e com um cuidado muito grande. Não é o fazendeiro vai lá e pede uma autorização e ele mesmo ateia fogo, porque ele não vai conseguir controlar. Porque a biomassa está grande, porque você teve empobrecimento também no Pantanal. Então tem menos gado no Pantanal. Eram 9 milhões de cabeça 20 anos atrás, hoje você tem 3 milhões. Empobrecimento que veio com o alagamento do Taquari, que se alastrou e muitas propriedades perderam as suas áreas de pecuária. Empobrecimento mesmo, porque não conseguiram levar a propriedade. Então, o que deveria, e todos nós falamos isso, ter aqui no Pantanal é o cuidado o ano inteiro. O que a gente vê é realmente só apagar o fogo. Não foi feito acero, não teve contratação de brigadeiro. Tá aí? Pensei que eu tivesse caído aqui o meu sinal, desculpe. Para ter essa possibilidade de trabalho de prevenção. Tanto que tem um grupo, e eu até conheço todos eles, do Instituto Homem Pantaneiro, várias pessoas da sociedade civil, que eles estão montando agora a primeira brigada privada do Pantanal. Você vai ficar lá na Serra do Amolar e são brasileiros que estão doando dinheiro para comprar equipamento. Aí eles vão ficar lá, vão ficar o ano, praticamente o ano inteiro, não sei se chega a ser 12 meses, mas fazendo prevenção, para não ter a fogueirinha na beira do rio, para não ter o atear fogo para controle de pastagem, para conter na hora quando surgir o primeiro foco. Entendeu? Então, assim, é muito simplório falar, vamos deixar fazer o controle do fogo. Não, isso aí para mim vai atear fogo de vez, aí é que vai acabar. Os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul chegaram tarde, ou seja, perderam o timing para decretar estados de emergência, na sua opinião? Isso aconteceu essa semana. Vamos começar pelos governos estaduais. Houve alguma falha? Houve algum delay? Eles estão em dívida com uma gestão sustentável das suas respectivas áreas de Pantanal? Ou está tudo ok do ponto de vista de gestão estadual? Ai, André, eu acho que está em dívida. Primeiro, porque você tem que pensar que o Pantanal, ele a maior parte dele está em Mato Grosso do Sul, 65% e 35% Mato Grosso. E os dois estados não têm uma legislação única. Cada um tem a sua legislação gerindo a sua parte de Pantanal. Isso, para mim, já é um absurdo, porque o bioma é único. Tinha que sentar os dois e falar, olha, nós vamos fazer nos dois estados assim. Segundo, não existe uma brigada ou um grupo de bombeiros específicos para cuidar desse bioma, que é sensacional. Então você teria que ter o conjunto aí de ações Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Hoje eles se ajudam, mas o que a gente vê, André, é que eles se ajudam quando o fogo está instalado. Mato Grosso do Sul não tem um avião tipo um Air Tractor que já tem em Mato Grosso, que tem no DF, para lançamento de água. Nossa. Não tem um helicóptero aqui próprio com aquele Bambi para fazer o lançamento de água. Toda vez que a gente precisa em incêndios aqui, a gente pega emprestado com a Marinha, com o Exército, com o próprio IBAMA que manda, o ICMBio que manda, o Mato Grosso que vem, o DF que vem. Até ano passado veio o helicóptero do estado de São Paulo para apagar fogo no Pantanal.
Então, assim, o meu olhar deveria ter, e deveria ter um cuidado maior com o que se faz na borda. Não adianta você olhar o Pantanal separadamente, eu só vou... O Pantanal é só a área que alaga. Não, o Pantanal é um sistema. Então você tem que cuidar das cabeceiras, que a gente chama, que é onde estão as nascentes. Você tem que cuidar de quais atividades econômicas estão sendo feitas bem pertinho da área que alaga, porque aquilo pula, o fogo pula a BR, o fogo pula o rio. Os animais saem correndo desesperados porque eles não entendem o que está acontecendo. Aí tem atropelamento na estrada. Aí tem animal que exausto, que caminhou em cima de brasas e as patas derreteram pelo fogo. Porque, além de tudo, e as pessoas não entendem, o Pantanal ele é tão especial, ele conseguiu ser tão especial, esse nosso bioma, que ele tem um pouquinho de Amazônia, ele tem um pouquinho de Cerrado, ele tem o Pantanal, a vegetação se mistura, é uma transição. Então, quando você vê aquela vegetação linda sobre a superfície, ali embaixo da terra tem um emaranhado de raízes, a 1 metro, 1,5 metros, que mesmo quando você apaga o fogo em cima, aquelas raízes continuam queimando, aí vem o fogo subterrâneo e nasce de novo, brota 1 metro, 2 metros adiante. Então você tem que resfriar e encharcar esse solo com água, e só avião para lançar água. O bombeiro, o brigadista, o fazendeiro, o guia da pousada, porque nesse momento está todo mundo trabalhando junto, o voluntário, ele não tem a capacidade de jogar água o suficiente para encharcar o solo. Tanto que quando você vê as reportagens que eu faço, o bombeiro e brigadista com enxada, apagando fogo com enxada, ele tem que escavar aquele chão para chegar àquela raiz, e aí sim você pode falar, opa, aqui não pega fogo mais. Então, eu sinto isso. Algumas pessoas que foram fontes minhas sobre o problema da falta de apoio de estrutura para combate a incêndio reclamaram num dado momento da absoluta falta de coordenação. Você tinha lá o trabalho heróico de brigadistas, o povo do ICMBio, o povo do IBAMA, voluntários. E num dado momento, não sei se isso aconteceu, eu queria ouvir você, não sei se isso recai sobre Brasília, porque se o bioma se estende sobre 2 estados e ocorre um impacto muito importante sobre um patrimônio natural da humanidade, é de se esperar que Brasília tenha protagonismo na coordenação dos trabalhos, penso eu. E isso não teria acontecido com a devida assertividade, inteligência, recursos humanos, recursos materiais. Qual é a sua percepção da parte que caberia a Brasília, a governo federal, a Ministério do Meio Ambiente nessa história? André, a situação começou a pipocar aqui grave em abril. Então pensa comigo, abril tinha muito fogo na região de Corumbá, na escola Jatobazinho, que fica às margens do Rio Paraguai, que é uma escola privada com convênio com o governo municipal de Corumbá, professora de Corumbá, e atende as crianças ribeirinhas que moram ali em regime de internato. Ainda bem que as crianças estavam em casa por causa da pandemia, mas o fogo quase chegou na escola. E aí, o que você vê? Houve ali uma interação de brigadista do Preve Fogo, bombeiro que foi para lá, de brigadistas do Instituto Homem Pantaneiro e do Instituto Acaia, porque são amigos, todo mundo se conhece, um foi falando para o outro e cada um foi para lá e bum, se juntaram e resolveram e demoraram, viu? Porque teve fogo abril, maio, junho e tudo lá. Então, não houve ali um planejamento quando se começou o fogo. Não tinha fogo em Mato Grosso ainda, tá? Nenhum foquinho lá em cima, só em Mato Grosso do Sul. Se neste momento tivessem pensado, opa, peraí, nós estamos com a maior seca prevista, porque a Embrapa já estava anunciando que seria a maior seca dos últimos 47 anos, de baixo nível do Rio Paraguai, o calor insuportável, a ciência já mostrava que havia uma tragédia em curso. Então, se tivessem sentado e falado, então nós vamos montar uma base, seja ela em Corumbá, e depois transferir para Porto Jofre, Poconé, porque Mato Grosso também vai arder em chamas, eu tenho certeza que seria muito menor essa devastação. Então, houve sim um atraso. Não por conta do Preve Fogo, porque o Preve Fogo, eu digo porque conheço os coordenadores aqui de Mato Grosso do Sul, eles são pessoas muito sérias e eles não param de trabalhar.
Eles contrataram em regime de urgência, em abril, brigadistas em Mato Grosso do Sul, para poder ir para lá trabalhar. Porque no Brasil não estavam ainda contratando os brigadistas do Preve Fogo para a Amazônia, Pantanal e toda a região, por conta de pandemia. Normalmente essa contratação é feita em abril, porque aí eles fazem aceros, eles fazem treinamento, eles fazem orientação à comunidade ribeirinha. E esse ano a contratação geral começou lá para o final de junho, julho, se não me engano. Então, quer dizer, olha o atraso, olha o gap. Agora, o ano passado, André, quando teve o fogo na Caimã, que é aqui em Miranda, no Refúgio Ecológico Caimã, e depois em outras fazendas, ano passado, de agosto a novembro, no Pantanal queimou 1 milhão de hectares, aqui no Pantanal Sul, e é uma região que esse ano não queimou. Então, a gente tem que somar esse do ano passado com desse ano. Ano passado, em pleno fogo da Caimã, o ministro Ricardo Salles esteve em Bonito para um seminário e não foi ver o fogo na Caimã. Ele não foi. Eu estava lá trabalhando. Entendeu? Então, é uma questão de você pensar, opa, na época na Caimã veio muita ajuda. Os bombeiros de Mato Grosso do Sul em peso foram para lá, não para a fazenda, mas para a região. O próprio Preve Fogo do Ibama mandou um monte de gente, tinham assim uns 30 brigadistas que ficaram lá 20 dias. Aí vieram brigadistas da Suzano, que é uma empresa de celulose, que cedeu ajuda, 60. Aí vieram os bombeiros do Distrito Federal com avião para fazer jogar água. Vieram helicópteros do estado de São Paulo, do grupamento aéreo, para ajudar. E também, na época, o Exército mandou carro-pipa para ficar lá. Houve uma integração, mas houve uma integração a partir de uma movimentação aqui, local. Não foi uma estratégia pensada da União para o resto. Então, a gente vê a mesma coisa acontecendo esse ano. Entendeu? E assim, é aquilo que eu te falei, não é de agora. A gente tem uma falta de coordenação de sempre. No meu olhar de brasileira, de que mora aqui, meu sonho de consumo era que o Pantanal fosse tratado como um único território nosso, pertencimento. É o maior refúgio de vida silvestre das Américas. A gente tem a maior planície alagável do planeta. Reserva da biosfera. Então não é de Mato Grosso ou de Mato Grosso do Sul, é do Brasil. E é olhar isso como algo que nos pertence, que precisa. André, nós não temos uma lei federal que norteia o que pode e o que não pode no Pantanal. A lei do Pantanal está lá, em Brasília, você sabe disso, já falou um monte de vezes. E não se define. E ano passado mudou até o traçado do bioma. Não sei se a gente já falou isso. O IBGE mudou, o Pantanal diminuiu de tamanho, porque o IBGE mudou um pouquinho o traçado, tirando as bordinhas justamente onde as áreas de produção começam a chegar perto da planície. O que a lei do Pantanal sugere que lhe agrada enquanto conhecedora desse bioma? O que mudaria a partir, por exemplo, da aprovação dessa lei? Olha, a lei ela vai e volta, tem várias alterações e tem várias ideias e muitas discussões. Mas a gente que mora aqui, conversa com os pesquisadores, conversa até mesmo com os formadores de opinião, os políticos que pensam em tentar buscar um caminho, é importante e é fundamental que o Pantanal seja visto como um sistema. Não adianta você separar o Pantanal, botar só a planície que alaga, porque a planície que alaga é uma parte pequena. Mas todos os rios pantaneiros nascem na borda, que a gente fala de bacia do Alto Paraguai. Esta borda é a que alimenta o Pantanal. Isso já se sabe cientificamente, já se sabe da necessidade de fazer um zoneamento com algumas restrições. Não é que você vai impedir produção, pelo contrário, a gente precisa da produção. A gente precisa da pecuária, a gente precisa do alimento. Mas essas áreas no entorno e também a própria área interna do Pantanal são áreas frágeis que tudo que é feito aqui na parte alta interfere na parte baixa. Então, esta lei do Pantanal, que todos defendem, ela precisa nortear isso. E mais do que isso, André, quem é o produtor do bem? Porque hoje, para você ter ideia de todo esse Pantanal, menos de 5% são áreas públicas. O resto é tudo propriedade privada. Norte e Sul? Tudo, Pantanal Tudo. inteiro, bioma inteiro. Eu, quando vou fazer as reportagens, eu ligo para o dono da fazenda. Eu queria gravar aí, não sei o quê, tem uma pesquisa tal, porque os fazendeiros, eles abrem sim as porteiras para o turismo, para a pesquisa. Muitos são pantaneiros tradicionais, tem famílias que estão aqui há 200 anos. E até os novatos que vêm, tem gente de fora que vem do bem, que está fazendo pesquisa. Só que eles, por exemplo, não têm
um pagamento por serviço ambiental, não tem uma redução de imposto. O mesmo imposto sobre territorial que paga aquele que tem uma propriedade em São Paulo é o que paga dentro do Pantanal. Então, assim, o olhar, isso eu estou falando de Cláudia Geiger, é o que eu enxergo e que eu ouço dos meus amigos. A lei do Pantanal, ela tem que tratar o Pantanal com essa especificação única, porque ele é único. E as pessoas que estão ali dentro também são únicas. Tem muita gente boa, dona de fazenda do Pantanal, que pega no abafador e sai desesperado, que bota trator, que bota barco, que bota carro, que bota combustível, que bota avião particular para ajudar a apagar fogo. Então tem muita gente boa, tem muitas pousadas que neste momento não tem ninguém, estão perdendo dinheiro por causa de pandemia e que estão perdendo dinheiro porque está queimando tudo, mas abriram as pousadas para os pesquisadores resgatarem, para os voluntários resgatarem animais. Então quando você olha quem vive no Pantanal e do Pantanal, tem muita gente boa. Agora tem que se olhar essa questão. Por que tanto fogo? E o que vai virar nesses lugares que queimaram? Será que vai vir pasto? Será que vai vir lavoura? Será que vai mudar a configuração da biodiversidade? Eu fui agora na região do Carandazal. O Carandá é uma palmeira linda que tem aqui e pegou fogo no passado inteiro. Eu até gravei uma passagem no Jornal Nacional no passado, impressionante, que eu estou em cima de uma ponte queimada e vem uma fumaça atrás de mim, parece filme de terror. Fomos lá para ver. Tá tudo verdinho, André. Coisa mais linda do mundo, tudo verde. Olha. Só que quando você olha, a primeiro olhar foi esse sorriso que você deu. Eu falei, ai, que maravilha, graças a Deus tá verde. Aí você começa a olhar, vem cá. Tinha uma vegetação que eu ainda não descobri o que é, que parece uma rede de folhas, que predominou. Inclusive está avançando em cima dos carandazais, em cima das... Tá demais. Tá eu nunca vi. Será que não é um desequilíbrio? Uhum. Será que você já não tem aí dentro da flora pantaneira algumas que não resistiram a tamanha temperatura e fogo ano passado e não tiveram a resiliência esperada que teriam? E os animais? Água, tem pouquíssima água. Pouquíssima. Se bater fogo mesmo no verde, vai queimar. Então tá mudando, amigo. Tá mudando. Aquele Pantanal que eu sempre gravei com você, que a gente fez Cidades e Soluções, que eu já fiz um monte de matéria, ele tá mudando. E assim, a sensação que eu tenho, eu vou falar de um jeito romântico, as pessoas falam, você às vezes romanceia, mas não é. Ele tá cansado. A natureza tem hora que ela chega no seu limite de resiliência, tanto da água, o rio Aquidauana está assoreado, o rio Miranda está assoreado, o rio Paraguai está assoreado, o rio Taquari já se espalhou ao longo dos anos de assoreamento. Não é normal isso, André, não é normal. E pior, você vê aqueles olhinhos daqueles bichinhos com cara de o que está acontecendo aqui, eles estão absolutamente em estado de choque, sabe? Eles não entendem. E eu sei que animal sente, eu sei que animal pensa. Eles não entendem. E as pessoas desesperadas, as pessoas do bem, desesperadas. Por exemplo, lá em Mato Grosso, o Coronel Barroso, que é da Defesa Civil, ele abriu uma casa que estava fechada na Transpantaneira, conseguiu ajuda da Justiça com presos que estavam em regime semiaberto, fizeram uma pequena reforma, isso no final de agosto. Essa casa é um ponto de apoio para receber animais silvestres queimados. Foi uma iniciativa do coronel. E ele foi lá, pegou a chave, abriu, chamou os detentos, reformou, chamou as ONGs, a Ampara tá lá, outras ONGs, chamou as pessoas, pode vir trazer para cá, porque era um ponto estratégico na Transpantaneira. Aí o João, que é dono de uma outra pousada, o Ailton, que é dono de uma outra pousada, também abriram as pousadas para esses voluntários. Então você vê que tem gente do bem. Tem gente do bem. Mas a gente precisa de alguém capitaneando o pensar o Pantanal. Entendeu? Tem, por exemplo, o SOS Pantanal, é um instituto que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul, mas eles têm todo esse olhar de como transformar o Pantanal em algo possível. Não é que você vai acabar com a produção de gado, a gente precisa. Não é que você vai acabar com as lavouras que tem próximas no Cerrado, mas você pode criar economia circular, você pode criar que essas pousadas gerem emprego para essas populações ribeirinhas, você pode criar mostrar às pessoas que os animais vivos, o Pantanal conservado vale muito dinheiro. 2 anos atrás, a Pantera fez uma pesquisa só ali na região de Poconé e Porto Jofre, que é onde está queimando, que é o maior santuário de onças pintadas do Pantanal. Foram 27 milhões de dólares em turismo de gente do mundo inteiro que veio para ver onça. Uma onça. Então você imagina, a gente pode ter tudo junto. A gente pode ter, como por exemplo em Botsuana, que é uma área na África que é alagada, como é o Pantanal, e lá
o turismo sustentável que movimenta aquela região, os parques, que contrata os moradores, as pessoas nativas das tribos da região para serem guias, para trabalharem nesses hotéis, isso gera mais de 10% do PIB de Botsuana. Gente, 10% do PIB de um país. Você já imaginou essa bioeconomia que a gente tem aqui no Pantanal e que a gente teria também na Amazônia? Que sensacional se os nossos gestores públicos olhassem para isso, para curto, médio e longo prazo. Eu não sou contra a produção, André, não sou. Pelo contrário, a gente precisa sim de alimento, mas a gente precisa pensar que o planeta mudou. A gente precisa pensar que chegamos no limite de uso dos nossos recursos naturais. Então, se a gente não usar direito, sem abrir novas áreas, se a gente não prestar atenção no sistema hídrico, como é que estão nossos rios, como é que está o regime de chuva, esse calor é normal, essa fumaça que sai daqui, sai da Amazônia e percorre mais de 3.000 quilômetros e cai lá no Rio Grande do Sul, telefone. Como é que você vai fazer se você não tratar isso como algo de um sistema? Não pode olhar isolado, André. Não pode. Eu sempre falei para você, vem amigo, vem me visitar para a gente passear no Pantanal. Cansei de te convidar já há 20 anos. Venha, venha, venha mesmo depois do fogo para a gente fazer alguma coisa junto aqui. Para você sentir tudo isso. Porque assim, eu falo com paixão, eu falo com lágrimas nos olhos, porque é difícil. É difícil ver o Pantanal sendo consumido. É difícil botar na conta da natureza a responsabilidade de se recuperar. Que não é só da resiliência natural, é nossa, de recuperar, de cuidar e de pensar para as futuras gerações o que a gente vai deixar de legado, André. É isso. Cláudia, é um assunto doloroso, mas eu preciso tocar. E os bichos? Quer dizer, a gente vai ter... As queimadas ainda estão acontecendo, os incêndios, mas eu queria ouvir de você. Você descreveu muito bem e tem contado nas reportagens todo esse voluntarismo heróico, anônimo, pessoas que largam tudo para cuidar dos animais. O que você imagina que será o saldo do ponto de vista do impacto desses incêndios sobre a fauna riquíssima do Pantanal? Algumas espécies são endêmicas. O que você acha que nesse momento dá para dizer? Olha, eu já conversei com alguns pesquisadores, então eu vou falar o que eles me disseram, que já é fato. Neiva Guedes, bióloga, 30 anos pesquisando pelo Instituto Arara Azul, as araras azuis e os psitacídeos. Ano passado, queimou na Caimã, que é o maior centro natural de reprodução. Queimou as araras ano passado lá, fizeram a postura de novo, teve nascimento. Só que já tem hoje constatado ali que alimento não tem tanto, a predação aumentou, mesmo sem pegar fogo esse ano. Lá em cima, no Perigara, que é uma fazenda que tem a maior concentração dos teens, que são os jovenzinhos de araras, queimou 92%. Então, o alimento vai faltar, vai aumentar a disputa de alimento. E vai aumentar a predação, porque aqueles que não encontram alimento vão subir na árvore e vão comer o filhotinho, o ovinho, isso é um problema. Onças. A região que está queimando lá em Poconé, no Parque Estadual do Encontro das Águas, que queimou mais de 91% já, é o maior santuário de onças pintadas. A gente não pode dimensionar, porque a onça ainda é um mamífero que sai correndo, se protege, é forte, poderoso, mas elas estão correndo sobre brasas e as patas estão derretendo. E elas estão com filhotes. Ariranhas. As ariranhas estão em pleno período de reprodução. Em pleno. E a ariranha é territorialista, ela mora metade no rio, metade na terra. E aí ela fica 3 meses com o filhotinho no buraco, na loca, embaixo da terra. Passou o fogo em cima, aquela temperatura, queimou todo mundo. Então os pesquisadores não conseguem nem avaliar o que vai ser isso na população de ariranhas, que já é um animal absolutamente ameaçado. Anta. Uma anta leva 2 anos para gerar um filhote. Uma anta. 2 anos. Quantas morreram queimadas? Então eu estou falando dos grandes. Agora você imagina os insetos, os répteis, aqueles pequenininhos que fazem parte de um sistema integrado para deixar aquele ambiente equilibrado e o fogo passou e queimou tudo. Cupim, formiga, tamanduá, que não, o tamanduá é uma tocha ambulante, porque ele tem aquele pelo, se pega fogo nele, ele sai correndo pegando fogo.
Entendeu, amigo? Então, assim, os pesquisadores estão desesperados, porque eles falaram que a tragédia maior não é de agora, deles morrendo queimados. A tragédia maior, ela pode se mostrar nos próximos anos com redução de população. E não só de animais. Os botânicos estão dizendo que eles não conseguem dimensionar como que vai ser o impacto nos bancos de semente que ficam subterrâneos a uma profundidade de no máximo 1 metro. E como é que vai ser a regeneração dessas árvores. Eles dizem, inclusive, que a gente vai sofrer impacto desse fogo pelos próximos 20, 30 anos. Que o nosso Pantanal pode voltar a não ter aquela paisagem linda. A gente vai olhar, vai ver verde como o meu primeiro momento ontem. Ai, que lindo verde. Aí quando você começa a olhar o detalhe do verde, fala, opa, tem alguma coisa faltando nesse verde aqui, entendeu? Então, assim, é para se pensar com muita preocupação e é para se abrir a possibilidade desses cientistas pesquisarem. Porque, para piorar, meu amigo, eles dependem de doação para conseguir ir a campo. E aí, na pandemia, as doações diminuíram. Então, eles não têm dinheiro nem para ir para lá, para olhar, para dimensionar, para registrar todos os impactos. Cláudia, como é que a gente pode ajudar nós, cidadãos brasileiros, dando visibilidade nas nossas redes sociais, no nosso círculo de amigos, de colegas? Como é que a gente pode ajudar, não estando no Pantanal? Que organizações, campanhas, projetos, iniciativas merecem a nossa atenção e a nossa ajuda, nossa contribuição? Primeira coisa, André, cuidado com as notícias falsas. Não repliquem notícias falsas. Chequem, busquem os institutos de pesquisa. Se alguém colocou numa notícia para você, a Embrapa disse, liga para a Embrapa, entra no site, vai ler lá as coisas. E se a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vá checar. Entendeu? Uma coisa. Segundo, nós temos aqui o Instituto Arara Azul, que eu já falei, tem 30 anos de pesquisa e um reconhecimento mundial, e eles precisam fazer monitoramento. Aqui tem o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que a Patrícia Médici faz, e o Arnaud faz do Tatu Canastra, pesquisas. Patrícia tem 25 anos que estuda a anta. Aí a gente tem onça fari, pantera, que fazem as pesquisas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul das onças pintadas. E não só onça pintada, mas o grande felino, que é importantíssimo você fazer isso. Aí você tem o SOS Pantanal, que é um instituto que faz todo esse mapeamento. Você tem o Instituto Homem Pantaneiro, que fica lá na Serra do Amolar, que cuida também do homem pantaneiro. Inclusive, eles criaram até agora a campanha da criação da Brigada Alto Pantanal Haroldo Paulo Júnior. E o nome do Haroldo, porque o Haroldo é o nosso mestre, né, André? Ele começou antes de todos nós. E ele que mostrou muito esse Pantanal para o mundo. Então, a Ampara, que é a ONG de acolhimento de animais silvestres, que está resgatando. O NEX é um centro lá em Brasília, que fica ali entre o DF e Goiás, é um centro de pesquisa que acolhe só grandes felinos. Todas essas onças feridas, tem 2 lá. O Ousado, que eu mostrei sendo resgatado no Fantástico, e a Manassi, que recebeu esse nome porque em Tupi-Guarani significa deusa da chuva e a gente está rezando para chover, eles estão sendo tratados no NEX. Então, tudo isso precisa de apoio. NEX? X, ou não? Isso. NEX. Okay. E tem a WWF também, que há muitos anos faz um trabalho muito importante de recuperação das nascentes, como a gente falou no início da nossa conversa, ali na bordinha do Pantanal. E aí, você juntando, dependendo, você gosta de arara, você é apaixonado por onça, você quer ajudar rios pantaneiros, então você tem vários institutos, ONGs e até mesmo públicos. O próprio Preve Fogo aqui em Mato Grosso do Sul tem um trabalho muito sério com o Márcio Iuli. Entendeu? E eles já receberam doação da comunidade, doação mesmo, bota para o brigadista, pode ajudar. Não é porque é público, o Ministério do Meio Ambiente usou 1% do seu recurso. Isso a gente vai brigar, né? Mas nesse momento, a gente também precisa. E então o que eu peço a quem está nos assistindo, você tem um público maravilhoso e eu agradeço profundamente o seu convite para falar aqui com você. Primeiro, vai checar a informação, vai assistir, vai ouvir André Trigueiro falando na Globo News. Vai ler o Globo, vai ler a Folha, porque temos colegas, né, muito sérios em outros veículos também fazendo trabalhos muito sérios. E se você não quer ver imprensa, entra no Google lá, né? Vai no Embrapa, vai no FMT, vai nesses institutos de pesquisa, o FMS, e aí sim você vai ter o cientista ali escrevendo.
E hoje a gente tem uma ajuda da UFRJ, que é o LASA, eles estão fazendo esse monitoramento todo da área queimada. Isso nos ajuda muito, porque há uma diferença de foco de calor para a área queimada. A área queimada é o que já foi destruído. Foco de calor não necessariamente é um fogo instalado. Então a gente tem usado muito nas reportagens a UFRJ nessa ajuda para a gente dimensionar e ter essa ideia. André, 2.910.000 hectares queimados esse ano. Ano passado, aqui em Mato Grosso do Sul, mais 1 milhão de uma área que não queimou ainda. Então, vamos somar? Olha o nosso Pantanal sendo corroído. Não estou dizendo que ele não vai voltar. A natureza é muito mais poderosa que nós. Ela tem uma resiliência, ela vai se recuperar. E o Lévi-Strauss já falava isso, né, lá no século XX. Mas como vai ser esta regeneração, que é o grande enigma? Cláudia, eu acho que um dos maiores trunfos seus como repórter, jornalista, profissional de imprensa é associar conhecimento com sensibilidade. As tragédias que fazem parte da vida da gente desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade aqui chegou, quando a gente, como jornalista, cobre pessoas soterradas no deslizamento, a tragédia causada pela Vale, o crime da Vale, em Mariana e Brumadinho, que eu também vi de perto. Você, aí, nesse momento, trabalhando, tendo que inalar fumaça, tendo que ver bicho morto ou bicho ferido, e vendo a paisagem que você se acostumou a ver numa resolução esplendorosa, calcinada. Aí a pergunta que eu vou fazer alude ao público que adora o seu trabalho e aos estudantes de jornalismo que se interessam por esse caminho do meio, se é que ele existe, entre a necessidade de trabalhar. A gente precisa de uma Cláudia Geiger, sendo você quem é, onde você está, fazendo o que você faz. Mas como lidar com o seu lado humano, que obviamente se ressente até fisicamente dessa tragédia. Você já descobriu uma resposta para isso ou não deu tempo? Amigo querido, eu sou uma pessoa de fé, começa por aí. Eu creio em Deus. Eu acho que Jesus tem um propósito para todos nós, independente da crença de quem está nos assistindo. A gente precisa acreditar nisso. E segundo, eu tenho uma coisa que quando eu vim para cá, eu sou capixaba. Que fica meio vindo. Eu moro pertinho de um parque, tá? Aí a internet fica assim. E aí, que bom. Quando eu vim para cá, o Carlos Henrique Schroeder, que hoje é o nosso chefe, né? Ele virou para mim e falou assim, ó, mantenha o olho novo. Então, qual é o meu grande desafio pessoal? É manter o olhar de primeiro encontro, aquele que a gente olha e se apaixona. Esse é um momento. Então, eu sempre me apaixono. Eu sempre acho que é a minha primeira vez. E dessa forma, você olha com respeito, você olha de uma forma que não minimiza problemas. Porque às vezes é muito, muito complicado. As pessoas normalizam o caos e aquilo fica, você acostuma com aquelas pancadas. Então, eu não me acostumo. Eu berro. Eu, na redação, trabalho, meus colegas falam aqui na TV Morena, eu trabalho na Rede Mato Grossense de televisão, de comunicação, e na TV Morena, meus colegas falam, nossa, eu não acredito, você está aqui há tanto tempo, você vai no Pantanal há tanto tempo, você volta louca com 10 matérias. Aí oferece Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, MS1, MS2. Falei, mas a gente precisa falar. Isso é um. O outro, eu me cerco de pesquisadores conceituados, sérios, apartidários, que estão interessados na pesquisa que fazem. Então é ali que eu busco a minha informação científica e estou sempre ligando para eles, a minha rede de fontes. E para conseguir não cair de vez, eu choro. E se tiver que chorar em público, eu acabei chorando com você aqui, choro. Quando eu estou triste, eu estou triste. Quando eu estou arrasada, eu estou arrasada. Eu coloco para fora e eu tento fazer com que as pessoas enxerguem que, mais do que informar, nós estamos lidando com vidas humanas, animais, árvores. Eu sou o tipo que abraça a árvore, André, porque eu sei que ela vai me abraçar de volta. Eu sou o tipo que olho com respeito para todos os animais, até aquele mais feiozinho, que não é o bambambam, que todo mundo gosta, mas
É muito legal você descobrir sobre ele. Então, quando eu falo para os jovens, quando eu converso para quem quer fazer jornalismo, o jornalismo, mais do que informar, é uma responsabilidade gigantesca em qual vai ser o seu impacto no outro. O que eu vou plantar na mente e no coração do André Trigueiro? Não é que eu vou florear, escrever um texto, porque eu não sou Manuel de Barros, mas eu vou dar a minha emoção, o meu sentimento e a informação. Eu não consigo, como pessoa, como jornalista, distanciar. As pessoas falam, o jornalista tem que ser imparcial. Eu tento manter todos os olhares, mas eu também sinto. Então eu fico triste, eu fico feliz, eu abraço, eu choro e eu vou mostrar. E aí a forma de me conectar a isso é toda vez que eu vou pro mato. Todo mundo fala, quando eu estou muito estressada, assim, gente, eu preciso ir pro mato. Eu tiro o sapato, eu ando com o pé no chão, eu entro no rio, pode ter jacaré, pode ter piranha, pode ter arraia, eu vou olhando devagarzinho. Eu vou me conectar a esse sistema, porque eu sou só um dos seres que fazem parte desse nosso planeta maravilhoso. E quando você trata com respeito, eu que sou especializada em meio ambiente, e se conecta, a resposta vem. E eu também vou olhar com seriedade as ações públicas. Eu fui estudar direito, quando não entendo, eu pergunto a quem é especializado para entender qual é aquele projeto, que emenda foi aquela que fizeram, porque não pode ter um olhar assim, você tem que um olhar assim, porque às vezes uma vírgula que muda na lei do Pantanal, por exemplo, que está lá tramitando, ela pode mudar todo um sentido de aplicação dessa lei. Então, a gente precisa unir todas essas etapas num processo de apuração, de envolvimento e de busca da notícia. E eu sempre falei isso com você, porque eu acho que você faz isso com maestria, você ensina muitos jovens, você nos ensina, os colegas que trabalham contigo, pela sua seriedade, adoro ver. Tem hora que eu mando no seu inbox mesmo, amei, quando você entra na Globo News e pá, e às vezes você coloca nua e crua. Porque o belo, André, todo mundo quer. O filho lindo, todo mundo quer ser pai e mãe. E eu te digo isso do exemplo da reportagem do Fantástico de Domingo dos bichos. Entendeu? A gente mostrou a situação, a quantidade de gente que resolveu ir ajudar depois da reportagem, mas os próprios voluntários falaram, nossa, gente que a gente ligou pedindo ajuda há semanas e nem atendeu a ligação, agora está ligando para vir para cá. Entendeu? Então o que eu digo para quem está nos assistindo é se envolva. Porque, para mim, a conservação ambiental, ela parte do princípio quando você entende que você faz parte de um sistema, que você não é o todo-poderoso, e que o que você faz é o efeito borboleta, vai afetar, de alguma forma, outras pessoas e outros ambientes. Então, se envolvam. Busquem informação e não tenha vergonha de perguntar, eu não sei sobre isso, me ajuda? Liga para alguém, conversa com outro, me ajuda aqui, isso aí eu não estudei essa lei. É isso que eu falo, amigo. É paixão. E outra, eu escrevo as minhas matérias, os meus textos, pensando em quem nunca vai poder vir aqui, por alguma razão. Então eu queria que ela enxergasse pelos meus olhos, que ela sentisse pelo meu coração. Então eu tento colocar esta emoção para a pessoa tentar sentir o que é estar onde a gente está. Seja para o bem ou seja para o mal, seja para boa notícia ou para má notícia. Porque a gente tem a televisão, que é um veículo maravilhoso, a gente tem a internet, que é um veículo maravilhoso, que a gente pode levar as imagens. Mas nada como o cheirinho da chuva, né? Nada como o barulhinho, o cantar dos pássaros. Então, quando eu consigo colocar isso numa reportagem, consegui. Esse é o meu dia a dia. Você sabe que uma das experiências místicas mais enlouquecedoras que eu tive foi fazendo Flutuação em Bonito, que eu tive como o povo do Daime chama, uma miração, assim, eu me senti no ventre da mãe, completamente acolhido e conectado, e foi uma coisa muito forte, muito emocionante. Eu vejo você como pertencente num lugar de destaque na sucursal da Falange de São Francisco de Assis, nessa área linda do Pantanal. Você está no lugar certo. Eu entendo a sua emoção e eu rezo para que você e todos os colegas jornalistas ou que estão em outras frentes de trabalho nesse momento tão trevoso, tão umbralino, tão hostil, e que poderia, como você disse, eu concordo,
não acontecer na proporção que está acontecendo se tivéssemos mais atenção com tudo que já foi pesquisado, dito, alertado, mas outros interesses, ao que parece, prevaleceram. E aí, como é importante a Cláudia Geiger mostrar o lado ruim da história, que é esse, que alguém precisa mostrar o que está acontecendo e denunciar e alertar, e o lado da esperança, enquanto houver um jacaré, um lagarto, uma arara azul, uma onça pintada passando pelo caminho, a gente vai acreditar que a vida... Isso, olha aí o tamanduá, dando a volta por cima, viu? A anta. Olha, Cláudia, sem palavras assim para agradecer, sabe o quê? Eu acho que você... Não sei se você já está tendo essa experiência, se não, pense com carinho no que eu vou te dizer. Você é uma professora de mão cheia. Você tem um talento para esse ofício da educação. E como precisamos de pessoas assim que conseguem explicar com a sua clareza, objetividade, profundidade, assim, as relações sistêmicas que envolvem algo que você conhece muito bem. Então pensa com carinho, se não agora, em algum momento da tua vida, talvez até conciliando a atividade jornalística com a atividade pedagógica. Você é uma professora. E a gente precisa ouvir o que você tem para dizer em outras frentes também. Eu quero te agradecer de coração e dizer que a tua emoção é a minha emoção, a tua dor é a minha dor, a tua esperança é a minha esperança. Ai, amigo, te amo. E São Francisco, eu sou devota a ele. Maravilhoso. Fica com Deus, Vem aí tá? a nova encíclica, viu? A nova encíclica do Papa, dia 3 de outubro, que vai falar dessa fraternidade geral e restrita entre todos os seres. Vamos que vamos. Vamos, Se amor. cuida, moça. Obrigado, fica com Deus. Fica com Obrigado. Deus. Obrigada a Tudo de você bom. por tudo. Te amo. Tchau. Beijo.